Entrevista, cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um cidadão que conhece bem São Luís, que conhece bem Maranhão e que tem algumas ações que está faltando titular, mas ele é, de fato, hoje, um assessor para assuntos especialíssimos. Dr. Geraldo Castro Sobrinho. Boa noite. Boa noite, América. É um prazer imenso estar nesse programa, que já é uma marca da nossa cidade, do nosso estado, por falar a verdade e por trabalhar as polêmicas que o nosso Maranhão precisa saber e precisa debater. Muito bem. Polêmica. Como a administração atual municipal está se mexendo dentro disso que parece uma teia mal conduzida? Nós temos uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Desde quando começamos a preparar a campanha do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, todos nos responsabilizamos sob a sua orientação para um setor. E após a nossa vitória, continuamos o processo de captação de informações e de preparação das ações. Assumimos. De fato, desde o primeiro dia, começamos a trabalhar. Até porque os problemas, eles não esperam você sentar na cadeira. O prefeito pode estar ainda em pé, recebendo a faixa nas mãos do presidente da Câmara. E a cobrança já começa. Ele já tem coisas a resolver. Nós não temos muito tempo. O prefeito Edivaldo Holanda nos diz isso todos os dias. Tempo é o grande inimigo do administrador, sobretudo para quem pegou uma cidade com graves problemas e com elementos estruturais que não foram corrigidos. Esses problemas são velhíssimos. Esses problemas eles não são resultado de administrações recentes. São vícios herdados de uma situação política cristalizada, difícil de ser superada, mas esses problemas, como a atual administração pensa resolver? Como pensa em dar dinâmica para essa cidade que anda a passos de lentos? O prefeito ele tem uma característica, ele delega. Longe disso ser um problema, como alguns podem achar, isso é ótimo. É uma virtude. Ele delega e cobra. No meu setor, por exemplo, nós sentamos, eu apresentei o diagnóstico e fixamos as metas. Nós temos casas para entregar, por exemplo, nós temos situação de pessoas que foram sorteadas e documentações que precisam ser resolvidas, nós temos Quantas casas você entregar? Desculpa eu interromper. Nós já entregamos mais de 5, 6 mil casas que estavam aí prontas para ser. Por entregar? Isso, mas já entregamos. Não, e por entregar, quantas? Nós vamos zerar todas as casas. Me diga uma coisa, doutor Geraldo, quando essas casas são entregues, quando elas foram previstas no projeto, tinha forma de escoamento de trânsito, tinha viabilidade de trânsito, ou é apenas a casa construída e depois é que eles vão ver como é por onde sai? Você tocou no elemento fundamental. Projeto de habitação não é gerar unidade habitacional. É horrível casa isso. ou apartamento. Projeto de habitação é expansão urbana para que você respeite o que a Constituição deliberou. Eleva a moradia a um dos patamares essenciais da condição de sobrevivência. O primeiro momento, o Minha Casa Minha Vida 1, ele foi sobre avaliação do próprio Ministério das Cidades, da própria presidenta Dilma. Ele foi conduzido de uma forma em que se fez casa e se negligenciou a infraestrutura. Então, nós temos habitações sem equipamentos urbanos, sem serviços. Tanto é que a presidenta Dilma, ela, com toda a sensibilidade e atenção que ela tem com esse projeto, ela já autorizou a verificação de linhas de créditos para resolver esse passivo social. Onde está faltando escola, onde está faltando linha de trânsito, onde está faltando unidade básica de saúde. Inclusive, o nosso prefeito ele já captou 26 creches, já captou unidades básicas de saúde. Nós estamos fazendo a distribuição espacial de uma forma que contemple os velhos problemas, que contemple outras áreas de São Luís e as novas. Porque houve, no processo de captação dessas casas,
um tratamento como se a ilha de São Luís já fosse uma região metropolitana de direito. Ela não é, Não ela é é. de fato. Nós temos De fato e de problema. os problemas, perfeito. Nós temos todos os problemas de uma região metropolitana, mas não temos as linhas de créditos, os fundos que poderíamos buscar. Então colocaram casas de São Luís e Ribamar, casas que ficaram paradas porque os equipamentos urbanos foram pedidos e não foram entregues. Isso é dolo de mercado? Não, aí foi um problema de planejamento e de ausência de cumprimento de responsabilidade em compromissos que foram assinados. Porque no primeiro momento, infelizmente, o dolo e o resultado final foi ainda doloso. Como é que isso será solucionado? Nós estamos, recentemente eu estava em Brasília, sendo conduzido pela Casa Civil, o problema já está a nível da Casa Civil. A secretária nacional de habitação, a doutora Inês Magalhães, ela fez de tudo para que essas casas fossem entregues. Ofereceu equipamentos dentro de todos os seus limites orçamentários, dentro de todos os fundos que o Ministério das Cidades tem, para que o ITBI, o Imposto de Transmissão, fosse zerado e as pessoas de São Luís pudessem adentrar aos imóveis. Hoje, nós estamos perto de um acordo. O prefeito de Ribamar está já estudando a eliminação do ITBI, mas não conseguimos fechar porque o governo do estado ele não assinou a proposta na última rodada de negociação. Por quê? Segundo o representante, o secretário Hildo Rocha, ele não tinha a demanda necessária porque caberia ao estado a construção de uma escola de nível médio que havia sido pactuada anteriormente. E não construiu por quê? Não tinha um pacto já feito? Já, desde a aquisição. Porque quando você adquire o empreendimento, você já tem... Primeiro, você tinha termos de compromisso. Nesse termo de compromisso tem as obrigações não estabelecidas. Era o secretário do Rocha à época, mas foi assinado por representantes da Prefeitura de Ribamar e pelo governo do estado. Dr. Luiz Fernando. O nome não interessa, interessa a ação. Dr. Filuca. Interessa é o equipamento. Exato. A administração ela é impessoal. Claro. O princípio essencial da administração é a impessoalidade. Então, o equipamento foi pactuado. Por exemplo, recentemente, agora, para nós conseguirmos apresentar projetos, nós tivemos primeiro que resolver esse problema. Para acelerar, o que foi que o prefeito fez? Chamou os secretários, porque isso tem que ser visto de forma intersetorial. Chamou os secretários, as SENCAS para ver CRAs, o secretário de Educação para ver creches, a doutora Fabíola para verificar um dos grandes problemas do Brasil, que é a questão da mobilidade, para que a gente tenha o plano geral da cidade, muito mais do que um plano diretor, está sendo revisado através do INCID, um plano geral da cidade que compreenda o velho discurso do Dr. Otto Tavares. Você precisa pensar a cidade para 20, 30 anos. Esta o grande prefeito de São Luís, Haroldo Tavares. Okay? Essa é uma cidade que cresce. Perfeito. Meus respeitos ao trabalho dele e à preocupação dele. E a preocupação do nosso prefeito é nesse sentido. Nós não somos governantes de hoje. Nós somos governantes geracionais. Para amanhã. Exatamente. Nós estamos saneando a cidade. De fato, nós já fizemos muita coisa, mas muito há por fazer, porque, como você disse, há elementos estruturantes que não foram tocados. Doutor, já você falou que o atual prefeito delega. Uma administração onde os secretários são delegados de determinadas funções, ela é uma administração horizontalizada, onde não tem nenhuma decisão individual, ela é sempre de uma secretaria depende da outra. Você acha que nessa administração essa interligação acontece? Tem até a liturgia para isso. Existe a reunião mensal de avaliação das metas pactuadas anteriormente, começou desde a análise das metas dos 120 dias, e existem as reuniões temáticas, e as administrações têm que estar prontas para os momentos de emergência. Por exemplo, nós temos a região do Ipaze, onde obras estavam paradas em processo de devastação e nós corremos um risco seríssimo de perder verba e ficar com um cemitério de obras. Você sabe, mestre, que a pior obra é aquela que você não entrega, é aquela que se devasta. Resultado, então a gente cria também comitês de emergência, principalmente em começo de uma administração intersetorial. Não existe o dono da pasta no sentido de que as suas ações estejam circunscritas à sua função.
Existe o responsável da pasta, no sentido de que as suas medidas estão entrelaçadas em um tecido social que está esgaçado, em uma confiança social que está com expectativa, mas que tem pressa, e que por isso precisa que as negociações, as conversas e as decisões e os resultados sejam pactuados. Nós não temos reuniões com menos de 3 secretários. Por quê? Porque são 3 áreas afins. Por exemplo, nós vamos ter reunião, ao sair daqui, nós ainda vamos ter uma reunião que adentre a madrugada entre o secretário de urbanismo, entre o presidente do INCIDE, com a minha presença, a presença do prefeito e normalmente o secretário de governo, para que a gente acerte alguns pontos para a semana que vem de captação de recursos. Nós estamos numa época de captar recursos em Brasília. Você sabe, esse é o momento, ano que vem é um ano eleitoral, esse ano tem suas especialidades, nós temos por força de lei e por força das necessidades que está com o projeto apresentado, com a verba, para que ela possa constar de orçamentos, para que a prefeitura prepare-se, nós estamos na fase de elaboração de LOA, de PPAs, o professor Cursino, que é uma coluna da nossa gestão, está conduzindo isso, e então nós temos que chegar para os ministérios, para a presidente, e dizer o que a gente precisa, porque é muito claro, a torneira vai fechar porque tem que fechar. Tem que fechar. Tem que fechar porque nós não podemos ter recursos parados à mercê de alguém pensar o que fazer. Doutor Geraldo, a atual administração foi eleita batendo de frente com candidatos da situação do Estado, do governo. Isso cria problemas, problemas pelo menos, são sanáveis ou problemas intransponíveis? Orientação clara do prefeito. Nós sentamos à mesa com qualquer pessoa, com qualquer gestor, de qualquer esfera, para resolver os problemas de São Luís. Isso não é retórica nem proselitismo, porque ele deu exemplo. Foi ao Palácio dos Leões, sentou-se à mesa com a governadora Rosiana para analisar o que poderia ser feito compartilhadamente. Sentou-se com vários parlamentares, independente do partido, inclusive do partido daquele que fora o adversário, é porque nós temos que lembrar uma coisa: eleição, ela tem um tempo de duração. Política de governo tem um tempo de duração. Agora, a política de Estado tem que avançar. Essas conversas de uma possível colaboração, elas não progrediram porque passavam por algum aspecto político eleitoral? Você responde no próximo bloco. Secretária, a pergunta foi: essas conversas pretensamente administrativas, elas, direta ou indiretamente, tiveram alguma proposta eleitoral? Olha, as nossas conversas, elas foram baseadas no Pacto Federativo. Nós temos um espírito republicano. Existem componentes da administração que passam nas 3 esferas. Então, nós temos que sentar à mesa. Agora, tem boa vontade do governo? Nós já tivemos alguns contatos que sinalizaram com negociações, mas infelizmente o prefeito, ele é, sobretudo, um defensor, um zelador, vou usar uma palavra bem educacional que todos nós conhecemos, um zelador da cidade. Então tem elementos da cidade que são intocáveis. A autonomia da cidade na condução de equipamentos e serviços, a gente pode partilhar, não tem problema. Nós temos um pacto de São Luís apresentado, infelizmente o governo do estado não mandou representante, mas tivemos de trabalhadores, de empresários, sociedade civil organizada, movimento de mulheres, negros, camponeses, uma pluralidade. Nós temos um pacto das cidades para que todo mundo participe. Como também não temos o governo do estado não participou? Infelizmente não mandou representantes. Nem justificou a ausência. Nem justificou. Agora, o pacto não é do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, não é do Geraldo Castro Sobrinho, porque nós somos servidores públicos. Nós estamos neste momento e temos que separar bem política de governo e política de Estado. Nós temos a política de governo, que são as metas que nos apresentamos, que nos acreditamos serem execuíveis e necessárias, e temos a política de Estado, que são aqueles elementos que os
entes federativos e os poderes têm que desenvolver. Doutor Geraldo, na eleição do Jackson Lago, houve um grito de esperança muito grande nesse estado. E se esperou, todo o estado esperou, que houvesse de fato uma revolução que estava implícita na eleição dele. Me parece, estou falando como jornalista, que essa administração não percebeu a importância dessa eleição, não teve a consciência do momento histórico que ela representava. A atual administração municipal tem essa consciência? Tem absoluta consciência de que nós somos um marco, primeiro, no sentido divisor geracional, segundo, podemos ser um marco no sentido de práticas e condutas a adotarmos. E do ponto de vista político, que é onde você está me chamando para conversa, do ponto de vista político, nós sabemos que essa administração ela será vista e revista em olhos bem próximos, bem próximos. O Dr. Jackson Lago, ele foi e é um baluarte do movimento das oposições. Sim. É um personagem ele é emblemático, concreto. Inclusive, me permita, a Avenida Quarto Centenário, como o governo insiste em chamar, ela na verdade chama-se Avenida Jackson Lago, que foi um projeto que eu apresentei na Câmara dos Vereadores quando estava lá, foi aprovado, inclusive pelas pessoas que não eram do grupo Jackson Lago, mas em respeito, e foi sancionado pelo ex-prefeito João Castelo. Então, eles chamam Quarto Centenário, mas nós vamos colocar para a cidade, para que a cidade decida qual vai ser o uso que vai dar para aquele nome. Ah, mas é uma discussão de nome? Não. É uma discussão de referencial. Você é jornalista, claro, você tem uma história no mundo não só da memória, mas da análise dos fatos. E a colocação, quando você tem um empreendimento em Pasto Lumiar, feito pela comunidade, basicamente comunidade negra, e coloca o nome desse empreendimento, Magno Cruz, você está dizendo para a história que aquele indivíduo, ele tem uma significância na luta da igualdade racial, na luta dos direitos humanos. Então, quando a gente coloca a Avenida Jackson Lago, quando o prefeito de São Luís coloca Hospital Jackson Lago, é para deixar bem claro, porque há um processo que a gente tem que evitar, que é o processo de promover o esquecimento de determinadas figuras ou gerar um soterramento de imagens que possam influenciar e inspirar novas gerações a condutas libertárias. Então, isso nós não vamos permitir. Doutor Geraldo, o senhor acaba de falar em hospital. Aquele hospital que foi começado pela administração anterior, pelo menos a terraplanagem, não sei o que, desmatamento, aquilo vai ser realmente esquecido? Enquanto hospital ali, a análise técnica não nos convenceu. Nós estamos vendo o que vamos fazer com aquela área, algum empreendimento, existe uma situação de embaraço que precisa ser resolvida, e nós já estamos com o hospital direcionado para o João Paulo, num acordo com a União. Olha como é bom, junto ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, um acordo para a cessão de terreno, para que a gente possa, a verba para o hospital, o prefeito já tem ela garantida. A demanda dos problemas estão aí. Nós só vamos agora... João Paulo onde? Ali por trás do quartel? Aquele espaço área enorme? Ali é enorme. E mal utilizado, e a boa vontade. O importante, houve uma reunião com o comando do Exército aqui, a boa vontade do Exército. Porque a política, ela se faz. O presidente da Embratur, o comandante Flávio Dino, ele tem uma frase que a gente não tira da cabeça. Todos nós, que eu sou filiado ao PCdoB, todos nós que somos do PCdoB, que estamos na administração, nós tivemos uma reunião com o Flávio Dino, que é o presidente afastado por força dos regimentos do Servidor Público Federal, e ele nos colocou claramente, a política é, sim, um espaço para que se faça coisas boas. Não tirem isso da cabeça. E todos os dias, isso aí é um mantra, isso aí é um provérbio, isso aí é um lema e é uma tarefa. Flávio Dino, candidato? Sim, candidato, pré-candidato, sim, na força da legislação. Claro.
com a experiência de quem já passou por campanhas, com a experiência de um grande profissional que é no âmbito do direito, enquanto advogado, enquanto presidente da Embratur, com a experiência de quem dialoga com movimentos sociais, com a experiência de quem está andando todo o Maranhão para que as coisas sejam colocadas de forma bem clara. A administração municipal já se apercebeu que essa eleição depende muito do sucesso dela? Há um vínculo político, Sim. mas não há uma relação mecânica. A administração municipal... Você acha que não existe essa relação mecânica? Não, a administração não. Da seguinte forma, Por qual é quê? a ponderação que eu faço? Porque a administração municipal não será instrumentalizada para a campanha. Não diretamente, mas o sucesso pelo carinho, pelo respeito, pela afetividade e pelos ideais que combinam o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e o pré-candidato Flávio Dino, elas se encontram. E pelo que eles andaram na rua. Porque tinha mais retrato de Edivaldo, de Flávio, que Edivaldo e o Rocha. Não, na verdade, a gente precisa só fazer uma reflexão. Desculpa, não estou querendo botar... Não, acho esse é o charme do seu programa. Possibilitar que a gente possa falar de tudo, de qualquer coisa, e isso faz um diferencial na imprensa maranhense. Obrigado. Porque aqui, como você me disse, sinta-se à vontade e realmente eu me sinto dessa forma para falar. A administração, ela vai gerar sucessos e o prefeito faz parte de um grupo que quer que as mudanças de São Luís extravasem para o resto do Maranhão. E não só o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O prefeito Luciano Leitoa, o prefeito de Santo Inês, o Ribamar Alves, outros prefeitos que apareceram, secretários que estão aí desenvolvendo trabalho. Nós temos uma proposta, um programa. O Flávio Dino está andando pelo interior do Maranhão com o diálogos. O que é isso? É falar e ouvir. É falar e ouvir. É entender os aspectos vocacionais das nossas regiões. É verificar quais são os componentes que estão ali, que podem ser catalisados, que podem ser acelerados. O senhor é praticamente um coordenador de campanha, entre aspas, profissional. O senhor trabalha nisso, é experiente nisso. Para o senhor, a campanha já começou? Olha, nós estamos no processo de diálogo. Nós não queremos antecipar o calendário eleitoral, porque, como bem diz Flávio, a nossa tarefa agora é governar. Não podemos fazer com que antecipações atrapalhem isso, para que não caia naquele alerta que você fez, para que não os problemas eleitorais evitem que medidas óbvias deixem de ser tomadas. Então, eu tive a honra de ser convidado pelo então deputado Flávio Dino para ser um dos coordenadores. Eu andei em cima de moto, em cima de caminhão, como todos nós, porque nós somos carregadores de pedra, nós temos uma tarefa no Maranhão. Nós estudamos juntos na faculdade, o Flávio e outros, e nós achamos que nós temos uma tarefa, nós nos preparamos para isso. Doutor, possíveis pré-candidatos do grupo de situação já estão, direto ou indiretamente, correndo pelo interior e tentando ligações, coligações, aproximações. Como o senhor vê isso? Você responde no próximo bloco. Doutor Geraldo, a pergunta é a seguinte. É evidente que alguns pré-candidatos do poder já se mexem com muita mobilidade, com muito desembaraço pelo interior do Estado. Como é que o senhor vê isso? Olha, a oligarquia Sarney, ela vem de uma crise desde a saída do governador Zé Reinaldo, que se transformou em um elemento essencial no processo de articulação das oposições. A eleição do governador Jackson Lago foi uma pancada que nunca foi totalmente estudada ainda, nem
por nós que o apoiamos, nem por quem ele derrotou. Agora, o que Foi é linda claro aquela nisso? vitória, foi linda. Foi linda, aquela festa da Maria Aragão. Aquilo Se a Maria tivesse linda, ela estivesse viva, imagina os gritos que ela estaria dando ali. Então, mas ali se percebe uma coisa, que há uma crise dentro da oligarquia. Porque é da natureza da oligarquia ela isolar figuras dentro de si mesma. E aí chega aquele momento que aquelas pessoas que estão no grupo querem o lugar, o sol, e não querem esperar para ser ungidos, porque acreditam que já têm direito conquistado pela fidelidade que tiveram ao grupo. Resultado, sempre aparece um escolhido, ou pela governadora, ou pelo ex-secretário Jorge Murat, mas o que tem provocado os conflitos internos. Então, o que está acontecendo? Eles estão correndo para os interiores, no sentido de se viabilizar e se apresentarem como uma realidade concreta. Isso vai gerar laços, contralaços, como analista marchas. político, como é que vive política, que vê política, que sabe ver política, como o senhor, você acha que aquela vitória de Jackson é facilmente repetida? Não. Aquela vitória do Dr. Jackson, ela foi fruto do projeto que o Dr. Jackson foi construindo desde quando foi candidato no processo de redemocratização, desde quando ele se apresentou lá nas disputas contra o Força Total. Sim. A conquista, você lembra a conquista da prefeitura pelo Dr. Jackson, a unidade que se deu ali dos grupos de oposição, até chegar ao governo do Estado. A insatisfação de setores dentro do grupo da oligarquia Sarney, e que saíram mesmo. Mas essa insatisfação continua, não continua? Perfeito. E a sociedade civil. O meu querido amigo Adilson Salgado, certa vez conversando, ele também jornalista, ele disse que ali casou... E bom jornalista. Da melhor qualidade. Ali casou um conjunto de elementos. Nós tínhamos um candidato, mais do que um candidato, nós tínhamos ali um grande líder, tínhamos uma sociedade civil clamando por mudanças, tínhamos um grupo dominante que caindo nas suas próprias pernas por conta das suas crises internas, do seu processo de desrespeito a aliados, e convergiu para aquela vitória. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um candidato que já é visto, você não se autoproclama, você tem que ser visto como líder, você tem que ser lido e não se propor a ser o único, como ele sempre falou. Por que naquele processo de condução para a escolha de quem nós apoiaríamos para prefeito, houve tantas reuniões com tantas pessoas, porque eram pessoas importantes na sua trajetória, pessoas como a deputada Elisiane Gama, como o vice-prefeito Roberto Rocha, pessoas como o ex-prefeito Tadeu Palácio, o deputado Bira do Pindaré. Então, pessoas que têm trajetórias e que convergiam para o mesmo ponto. Houve a impossibilidade de o grupo fechar-se em um único candidato, fomos para uma eleição. Agora, o bom é que existiam várias pessoas ali que estavam fora dos marcos da oligarquia e apresentando sua vida, sua trajetória, sua proposta e o que lhes credencia. O senhor acredita nas oposições coligadas? Nós estamos, esta expressão das oposições coligadas, nós estamos trabalhando. Essa expressão gasta na década de 60. Exatamente, piamente, e aí nos lembra o grande mestre Neiva Moreira. Nós estamos trabalhando piamente para que haja unidade. Agora, nós temos respeito por aqueles que, por sua trajetória, acharem que devem seguir um outro caminho. Nós temos que parar, seria muito bom para nós eu digo, as forças de oposição, nós temos um candidato, aquele que tivesse melhor colocado nas pesquisas e que pudesse enfrentar a oligarquia. Mas nós não fazemos política no sentido de chegar e dizer, vai ser esse e só esse. Isso é o que acontece do outro lado, por isso que eles estão tropeçando nas próprias pernas. Nós respeitamos e muito aqueles que acham que devem se apresentar à sociedade, que devem colocar seus programas e suas visões partidárias. Mas clamamos pela unidade das oposições.
Essa eleição, ano que vem, há um ponto de vista extremamente jornalístico, me parece que ela vai ser uma eleição, sob todos os aspectos, definitiva. Vai ser uma eleição difícil e vai ser uma eleição, isso é só uma suposição minha, pessoal. Difícil vai ser uma eleição em que vai se bater, como se diz na gíria de jornal. Só que estão preparados para essa luta braba? Estamos, e você está perfeito. Andando agora pelos corredores de Brasília, dos ministérios do Planalto, o Brasil está olhando para o Maranhão. Eles perguntam, como é que está a situação da eleição lá? Depois que a gente termina as reuniões técnicas, tem sempre a hora do cafezinho. Sim. E como é que está a eleição lá? Como é que está o Flávio Dino? Como é que está o grupo lá dos 50 anos, como eles chamam? Nós estamos prontos para o bom combate. Nós estamos prontos para usar todas as energias e as bênçãos de Deus para irmos para o combate. Nós já vimos, desde o caso Reis Pacheco, que na hora da luta o adversário ele não tem limites. Mas nós acreditamos em condutas que possam bloquear isso. O diálogo é uma coisa que é muito clara. Esse aspecto de diálogos pelo Maranhão, isso não é uma tarja de campanha. Isso é uma concepção programática. Doutor Geraldo, numa reunião Imperatriz, o doutor Flávio, ele não hesitou em colocar a Justiça Eleitoral sob suspeita. O que o senhor acha disso? Eu acho que, no momento em que a Justiça Eleitoral julgar os processos que estão parados, estranha e terrivelmente parados, e apreciar as provas que colocamos lá, na verdade, processo do ex-governador Zé Reinaldo, e se manifestar, nós temos um cabimento a um recurso. Agora, se eu tenho um processo que o Procurador-Geral da República está há tempos e que não emite um parecer, e que há provas por nós colocadas e que não foram apreciadas pela Corte, então há uma suspeição. Veja que o nosso presidente, Flávio Dino, ele não disse fulano ou fulano fizeram isso. Não há leviandade na frase. Há uma crítica que as cortes superiores precisam responder. Nós temos um processo lá inacabado, vergonhosamente inacabado. Aqueles discursos do mensalão, como se diz. Nós temos que concluir isso. E os processos dos governadores que estão lá. Nós estamos à beira da próxima eleição e o Ministério Público não deu o seu parecer, seu voto. É isso que faz a suspeita. Gera uma suspeição. Então, as críticas que nós podemos. Por quê? Porque não se completou uma etapa. Como é a etapa? Houve uma suspeita, e o que é que os homens de bem fazem frente a uma suspeita? Recorrem ao Estado na sua função juiz. Recorremos ao Estado na sua função juiz. No prazo, agora, a não finalização de um processo torna 3 elementos complicados. Você escolhe um processo a ser julgado, o processo do mensalão. 2, você só julga o que tem espetáculo. 3, existem forças lá que estão bloqueando que o Procurador Gurgel deu parecer. Quem perde com isso? A democracia. E existem essas forças, doutor Geraldo? Eu vou dizer com absoluta certeza. Lembrando aqui as aulas de direito, se processo não anda, é porque alguém não está levando ou porque alguém está segurando. Processo, doutor Alberto Tavares, um dos grandes mestres da Universidade Federal do Maranhão, doutor Alberto Tavares sempre diz, processo não tem pé. Certo, é preciso que alguém despache e vá para frente. E não despache, por favor. O não presidente da Associação dos Magistrados, doutor Gervásio,
Ele é uma pessoa de uma retidão, de um senso público imenso. Está herdando isso, porque o pai era extremamente... Um mestre, um orador, um homem público da melhor qualidade, o pai dele. Isso. Tive a oportunidade de estudar os discursos dele. Ele diz o seguinte, que não é favor, é função pública. Mas você não Agora acha... que se cobre também dos devidos personagens. Nós temos juízes que estão lá nos interiores em condições extremamente adversas e que se viram para trabalhar. Nós temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos um TSE que não consegue julgar à beira de uma nova eleição. O senhor não acha que essa força citada, que mantém o processo dentro de uma gaveta, ela não pode influenciar ou influir nas próximas eleições no Maranhão? Com certeza elas vão influenciar. Mas nós temos a ilusão de que as forças vão ser dissipadas, as forças têm que ser derrotadas. A sociedade precisa entender isso. E ela está entendendo as manifestações que nós estamos vendo, porque um dos problemas é que as estruturas oligárquicas, elas pulverizam as esperanças e trabalham com medo. E isso congela os setores sociais. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as pessoas rompendo a barreira do medo, como elas romperam um dia e clamaram pela eleição do Dr. Jackson Lago e foram para a Praça Maria Aragão, sentindo-se um pedaço, todos que estavam ali sentiam-se um pedaço daquela vitória. Isso pode ser repetido? Nós iremos repetir dentro dos nossos preceitos, de fazer com que demos um passo a mais. O próprio governador Jackson Lago, um dos contatos dele com o Flávio Dino na noite da apuração, é de que ele iria apoiar o Flávio e dar todas as energias que lhe restavam, que seriam aquecidas para cumprir aquilo que ele sempre teve como sua tarefa de derrotar a oligarquia. Doutor Geraldo, televisão é televisão, tempo é tempo, enfim, a conversa está ótima, eu prolongaria indefinidamente, mas nós temos que encerrar. Esse programa fica inteiramente à sua disposição, essa TV, todas as vezes que o senhor achar necessário. Use as câmeras para falar para a população de São Luís. Queria agradecer a você pela qualidade, você sabe que eu tenho seus programas gravados e os estudo. Obrigado. E gostaria de agradecer a emissora e a todos que nos ouviram. E, em nome do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mandar um abraço à nossa cidade, que as pessoas tenham certeza de que nós já fizemos muito, mas é porque ainda tem muita coisa para ajeitar e que ninguém imagine que nós estamos satisfeitos com o que já fizemos. Nossa cidade, ela merece algo melhor e é para isso que nós estamos nessa função. E nosso estado também, por isso que estamos trabalhando juntos. E vai melhorar. Vai melhorar. Um grande abraço, né? Um grande abraço, muito obrigado. Boa noite e até outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.